A Proteste é uma associação de defesa do consumidor, ela tem hoje mais de 200 mil associados no Brasil todo, tem 14 anos de história, temos revistas de testes comparativos, nós temos um grande trabalho feito em relação a mudanças que o mercado vem promovendo a partir dos nossos testes, dos nossos estudos, das orientações, das intermediações que nós fazemos. Tem intercâmbio de conhecimento com entidades internacionais. São organizações que hoje já contam com mais de 1.200.000 associados, pessoas físicas, em vários países. Também temos intercâmbio com a Consumers International, que congrega 120 países, tem 120 com mais de 250 associações. Neste ano haverá um congresso mundial aqui em Brasília da Consumers International, e também do ICRT, que é o International Consumer Research and Testing, que foi criado justamente para poder promover os testes comparativos no mundo. Fazemos orientações, temos mais de 70 mil atendimentos só em 2014, várias ações civis públicas, ações coletivas, inserções na mídia, mais de 75 mil inserções na mídia só em 2014, e a nossa prioridade quando fazemos os testes, então, é segurança, defesa do consumidor, saúde e meio ambiente. Com antecedência, evidentemente, de 2 anos, nós programamos todos os testes e estudos na nossa entidade. Recentemente, também fizemos uma cartilha, a cartilha da telefonia, para poder ajudar o consumidor a entender um pouco mais o setor. Em relação... desculpa, acho que foi aqui, acho que eu pulei muito. Só um segundinho que eu já volto aqui. Bom, aqui. Bom, então tivemos várias vitórias, né? E vocês vão estar recebendo aí esses slides que a gente está autorizando. E, portanto, no entendimento da Proteste, a privatização no Brasil ela foi bem sucedida no aspecto do acesso, né? E os números, eles comprovam isso. Em junho, por exemplo, de 2014, nós pudemos ver que nós temos aí 1.138.000 reclamações registradas na agência, e, portanto, os acessos que hoje nós temos é de 283,4 milhões de telefones móveis no país e 45 de fixos. Aumentou a oferta, mas os consumidores estão insatisfeitos com a qualidade do serviço que vem sendo prestado desde as privatizações. Hoje nós temos, pelos dados da própria Anatel, que o seu Roberto Martins depois poderá comprovar, 42% diz respeito só a cobranças indevidas, cobranças não reconhecidas pelo consumidor, e também isso foi na telefonia celular, isso é. Na telefonia fixa, em 2014, a Anatel, então, ela tem um percentual de 42% em relação à qualidade do fixo. Não poderia deixar de trazer aqui que, em 2012, pudemos parabenizar a Anatel pela suspensão dos planos de celulares móveis, justamente pela má qualidade, pela falta de informação, pelos problemas que os consumidores tiveram. Porém, 15 dias depois, a Anatel autorizou que novos planos fossem vendidos perto da época já do Dia dos Pais. Também tivemos aí, e acompanhamos, quando ela liberou a venda de chips da Claro, da TIM, da Oi, aonde nós também tivemos aí problemas diversos, e, portanto, a telefonia fixa no Brasil, ela poderia mudar, né, no entendimento da nossa entidade, que vem acompanhando o setor desde as privatizações. As metas de telefonia fixas, cumpridas em dezembro de 2005, mas ela tem uma estrutura que é a mesma desde 1998. Portanto, não percebemos aí investimentos em infraestrutura nacional.
A Proteste, ela entende que a assinatura básica, ela serve para remunerar serviços, porém, não do valor que hoje nós, consumidores, pagamos. Poderia ser um valor simbólico de uns R$10, não R$49, R$42, como hoje acontece, e também que nós pudéssemos ter aí uma franquia livre, ou seja, quando ultrapassar o limite da franquia para chamadas locais, o consumidor não precisaria pagar, e hoje ele paga. Também nós somos contra a redução de 40% da planta atual dos telefones públicos, os orelhões, então propomos o uso dessa infraestrutura para hotspots de acesso à internet, que hoje é necessário no país, ainda mais com o Marco Civil da Internet recém-aprovado pelo governo. Nós temos perdas, o consumidor tem muitas perdas, né? A lei do SAC, que é do Serviço de Acesso Condicionado, que foi aprovado lá em 2011, ele, em tese, acabou alterando um artigo da Lei Geral de Comunicações, viabilizando que as concessionárias elas prestem todos os tipos de serviço. E essa mesma lei determinou, portanto, que a Anatel adotasse mecanismos regulatórios para propiciar o compartilhamento dos ganhos das teles com os consumidores. Mas a receita oferida com a exploração do STFC, ele vem subsidiando injustamente a implantação de redes privadas, o que é expressamente proibido pela Lei Geral de Telecomunicações. Além disso, também, o nosso acompanhamento aponta omissões, né? A omissão das autoridades tem realmente provocado uma baixa participação da telefonia fixa nas telecomunicações. Hoje nós percebemos que a qualidade deixou de existir, não se tem um acompanhamento efetivo e, portanto, cada vez mais os consumidores acabam migrando para outros meios de comunicação, como o móvel, o pré-pago, o pós-pago, para poder estar economizando. E, portanto, essa decisão da Anatel de não aplicar o modelo de custos para as tarifas de varejo, mas só no atacado, em 2019, é lesiva ao setor, fere direitos da concorrência e também aos consumidores. 50% dos acessos fixos da banda larga utilizam já a infraestrutura da STFC. E quanto ao backhaul, a nossa entidade ela mantém uma ação civil pública com decisão transitada em julgado e o saldo da troca de metas do backhaul de 2008 é de R$1,4 bilhão. O que deveria mudar na Móvel? Na Móvel, nós já enviamos o ofício à Anatel, estamos postulando que não haja cobrança de roaming, né? E na comunidade europeia, portanto, essa cobrança já está acontecendo. No Brasil, temos projetos de lei que já estão sendo aprovados, um deles recém-aprovado há 15 dias atrás, e que, portanto, deveria ter uma continuidade. Deve-se considerar também que essas chamadas e os dados, eles trafegam na mesma rede. Então, sem pagamento de adicionais pelo uso de infraestrutura de outra empresa. Então, não haveria necessidade dessas cobranças, né? Em relação ao 3G, a Proteste foi para a estrada e percorreu mais de 5.000 quilômetros. Em 12 estados, percebemos problemas, entramos com ações judiciais contra todas as empresas para que o consumidor tivesse acesso. E não só não tem o acesso adequado, como também o 4G já vem sendo autorizado. E, portanto, temos feito vários trabalhos nesse sentido, criamos ferramentas para que o consumidor pudesse entender um pouco mais o que vem acontecendo e portanto, eu não quero me tornar aqui muito longa, mas mais uns 3 slides, e, portanto, nós temos que pensar, resumidamente, o que podemos melhorar em termos de telefonia no Brasil do ponto de vista do consumidor.
fazer um acordo entre judiciário, legislativo e executivo para a criação de uma via rápida das multas, né? Porque, segundo o Procon São Paulo, foram aplicados 440 milhões em multas às teles, porém, só 0,66% dessas multas foram efetivamente levadas adiante, tiveram efetividade. Também criar um indicador público semelhante, por exemplo, a um IDSS de saúde suplementar, cruzando, então, dados sobre a qualidade dos serviços que são prestados com as reclamações, com os investimentos no setor. Retomar as suspensões das vendas de chips, né, enquanto os índices de reclamações estiverem tão elevados como hoje nós podemos perceber. Criar um selo Anatel em parceria com entidades públicas, privadas, até para testar a qualidade do serviço, divulgar mais os direitos dos consumidores a partir da nova legislação das teles, que é muito boa, que foi implantada agora, o regulamento do consumidor, e também, por exemplo, o que se tem que fazer é ter um monitoramento constante para que se possa, então, melhorar esse cenário. A cobrança do roaming é uma proposta que trazemos também para acabar. Implantar um novo modelo de custos, a fim de que o consumidor pague preços módicos pelos serviços que são contratados. Melhorar a competição e infraestrutura do 3G, do 4G, para que o consumidor ele possa ter acesso, para que a baixa renda não seja penalizado pelos serviços que eles às vezes pagam e que não têm acesso. E eu trouxe aqui, já finalizando, senador, uma reflexão do especialista Etevaldo Siqueira, que eu gostaria de ler na íntegra, que ele diz que é claro que existem problemas nas telecomunicações, que as operadoras nos tratam mal, que há áreas mal servidas ou congestionadas, sempre criticamos esses aspectos. Aliás, é bom dizer que os serviços não são melhores exatamente por falta de uma fiscalização rigorosa da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o que significa uma omissão dessa agência federal, não apenas nessa área, mas também de regulação, no planejamento e na defesa do usuário. Nesse aspecto, nenhum governo cumpriu essas obrigações fundamentais, nenhum dos governos, o atual e os anteriores. Em todo o mundo, privatizar é uma estratégia de governo. E não uma questão ideológica. E, na realidade, só há dois tipos de privatizações ou de desestatização. As privatizações feitas com rigor e honestidade e as mal feitas, eivadas de vícios ou com desonestidade. O retorno financeiro, mais de 600 bilhões de reais. E já me apresso a antecipar que o retorno econômico financeiro da privatização da Telebrás e de todo o que ocorreu em função dela ao longo de 15 anos e meio foi ingresso adicional de mais 600 bilhões aos cofres públicos. Portanto, a rigor, foram 603,2 bilhões que ingressaram nos cofres públicos em decorrência da privatização da estatal de telecomunicações de 1998 até o final de 2013. E sem incluir nesse valor os 440 bilhões de recursos privados investidos na infraestrutura do setor nesse período. O jornalista lembra também que o governo federal mete a mão em recursos que deveriam, por lei, serem aplicados em telecomunicações e confiscou, do ano 2000 até 2014, a impressionante quantia de 81 bilhões confiscados ilegalmente dos 3 fundos setoriais. Então, para quem não conhece o assunto, esses fundos são o FUSH, o Fistel, o Funtel, e não estamos nos referindo apenas ao confisco dos fundos setoriais praticado ao longo dos governos, mas também dos 2 anos desse governo, mas também dos 2 finais do segundo mandato do Fernando Henrique. Agora, se esses 81 bilhões confiscados pelos 3 governos do ano 2000 a 2014 tivessem sido investidos numa infraestrutura moderna, de banda larga, esse montante, somado ao investimento privado no setor, teria dado ao Brasil uma rede de banda larga de primeiro mundo. Então, concluindo, faço as palavras de Etevaldo Siqueira,
temas, má qualidade de serviços, porque as teles não são fiscalizadas como deveriam, e pelo uso indevido dos fundos de telefonia. Então, sem mudar isso, o cenário, na opinião da Proteste, continuará exatamente o mesmo. Obrigada pela atenção e desculpa por ter ultrapassado os minutos concedidos. Queria agradecer à senhora Maria Inês Dolce pela brilhante exposição, ao mesmo tempo que passo imediatamente aqui ao nosso diretor do PROCON do Distrito Federal, senhor Paulo Márcio Sampaio. Bom dia, senador. Em nome de quem eu saúdo o senador Hélio José, os demais senadores presentes, o doutor Roberto Pinto Martins, superintendente da Anatel, o doutor Arthur Coimbra Oliveira, diretor da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o senhor Eduardo Levi, representante da Febratel, a senhora Maria Inês Dolce, representante do Proteste, e o doutor Marcelo, presidente do sindicato, representando o sindicato aqui presente, além de os senhores e as senhoras presentes, onde eu identifico aqui a presença do meu amigo Paulo Vitor, sempre acompanhando as ações do senador e do PROCON do Distrito Federal. Na verdade, o PROCON do Distrito Federal é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Justiça do Distrito Federal. E a nossa atuação no âmbito nacional tem um elo de ligação com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e da Associação dos PROCONs, a PROCONs Brasil, da qual eu faço parte como membro e representante. Eu pretendo colocar alguns dados sobre a telefonia móvel, exatamente em relação a esse primeiro semestre de 2015. E o Instituto de Defesa do Consumidor, durante esse período, apurou, como disse muito bem a representante do Proteste, a senhora Maria Inês, alguns fatos que trazem preocupação. Então, nesse primeiro momento, a gente tem alguns índices que são apresentados em relação à telefonia celular, aonde se percebe que houve, do início do ano, de janeiro até junho, um grande índice de reclamações que foram apresentadas somente no PROCON do Distrito Federal. Então, nós tivemos um pico no mês de março, onde foram registradas 994 reclamações sobre a telefonia celular especificamente, e, de uma forma geral, esse número ele é acrescido quando nós nos referimos em relação à telefonia de uma forma mais abrangente. Ainda em relação ao ranking das reclamações por parte de fornecedores, as grandes operadoras em relação à telefonia móvel, que é o foco atual da discussão no Brasil, nós identificamos que, dentre as 5 principais operadoras, a empresa Claro ela atingiu um índice de 2.837 reclamações somente no primeiro semestre desse ano no Distrito Federal. Em relação a esses índices, nós podemos apresentar para vocês quais seriam os principais problemas que são apresentados em Brasília, no Distrito Federal, em relação à parte da telefonia celular. E, nesse aspecto, temos assuntos como, por exemplo, a cobrança indevida, que é o grande fator de reclamação, onde recebemos nos primeiros 6 meses em torno de 2.500 reclamações, e eles se estendem até a questão da venda, oferta e publicidade enganosa, que é prestado, oferecido pelas operadoras para os consumidores do Distrito Federal. Ainda em relação a isso, já falando sobre a atuação do PROCON, o PROCON, durante esses primeiros meses, realizou várias audiências de conciliação, e entre essas audiências nós temos ali os índices de resolutividade das 4 principais operadoras, onde nós observamos que a TIM Celular tem um índice de resolutividade de 89%, ou seja, em 89% das situações nós conseguimos fazer com que houvesse conciliação entre o interesse do consumidor e o serviço prestado por essa operadora. E o índice
menos elevado, ou mais baixo, na verdade, é da operadora Claro, com 64%. Todos esses índices eles superam a meta de 50%, que é uma meta exigida como um nível aceitável por parte da Procons Brasil e por parte da Senacom, do Ministério da Justiça. Portanto, as 4 operadoras já apresentam índices de resolutividade superando a média. Portanto, vemos aí, por parte dessas empresas, uma disposição em colaborar com a construção e com a realização de uma relação consumerista mais eficiente dentro do Distrito Federal. Não, eu acredito que tenha dado uma falha qualquer no equipamento, senador. Uma pequena falha aí? Oi, vamos retornar.